Pai do Senhor Jesus, aos amados amigos, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos, é mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Salles de nós estarmos nessa manhã louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Deus é bom em todo o tempo, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Quero trazer uma palavra que está em 2 Pedro, capítulo 2. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim em 2 Pedro, capítulo 2: Também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre a terra e sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Verso 10: Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, aleluia, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm o prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando
as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente são reservadas. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que Teu Espírito Santo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha nos envolver, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor conhece, Senhor, cada um de nós, assim como diz Davi: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, ó Deus de Israel. E o Senhor, ó Deus, que traz sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo tem convencido, Senhor Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Senhor Deus, nesta manhã, nós como servos Teus, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, venha tomar cada um de nós pelas Tuas mãos potentes, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, já dissera, Senhor Deus, o Teu servo Isaías, que ele viu os serafins, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ele viu os Teus anjos, ó Pai, que voava, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ao redor do trono. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, e ele contemplara cada um deles, e ele disse: ai, meu Senhor, aleluia, eu vou morrer, pois estou vendo, aleluia, os anjos do Senhor, eu tenho contemplado a face do Altíssimo. E agora, eu que habito no meio de pessoas impuras e tenho impuros lábios, ó Deus de Israel, o que será de mim? Mas um dos serafins voou e tirou uma brasa do altar e tocou nos seus lábios, aleluia, e o purificou. Assim, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, na Tua presença santa, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos purificar, ó Pai,
tanto a mim conforme o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem me ouvido, Senhor Deus, que tem colocado o seu coração no Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, de Israel, que o Senhor deu o seu Filho unigênito, Senhor Deus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim nós desejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, receber o teu Filho, ó Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como médico dos médicos, ó Pai, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, como aquele, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que é o sacerdócio do Deus Altíssimo, ó Pai, segundo a ordem de Micosedeque, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor Deus, nós te imploramos, ó Pai, toma, Senhor Deus, o teu filho, ó Pai, toma a tua filha, Senhor Deus, toma este, Senhor Deus, que vos fala, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor, ó Deus de Israel, tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o prazer, Senhor Deus, em nós estarmos, ó Pai, nos santificando na tua presença, Senhor Deus, nos separando para o Senhor. Então, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos ajudando, lavando, remindo, transformando, operando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toca, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que se encontram enfermos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, Senhor Deus, que encontram com a alma dilacerada, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tem se quebrantado diante do Senhor, ó Pai, tem esperado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, a glória, Senhor Deus, de Israel, e assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós possamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com o Senhor, com os teus anjos, ó Pai, acampados ao nosso redor, ó Pai, porque, Senhor Deus, é a alegria, Senhor Deus, do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então prospera, Senhor Deus, a nossa caminhada, Senhor Deus, o nosso falar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso ir, o nosso vir, ó Pai, o nosso ouvir, Pai, que os nossos olhos estejam contemplando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o teu querer, Senhor Deus, a tua vontade, Pai, nos ensina, Senhor Deus, ir mais além, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor Deus, que haja transformação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em todos os teus filhos, em todas as tuas filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, se apresentado diante do Senhor, ó Pai, nesta manhã, assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, nós ministramos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que sejamos uma bênção, Pai, nas tuas mãos, ó Pai, onde colocarmos, ó Pai, a planta dos nossos pés, ó Pai, onde, Senhor Deus, nós estivermos, ó Pai, para falarmos, ó Pai, do teu grande poder, da tua unção, Senhor Deus, da tua transformação, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós te esperamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, esse milagre, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, dia após dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. É muito bom, amados irmãos, mais uma vez nós estarmos juntos, né? Nessa manhã é maravilhoso poder falar desse grandioso, aleluia, Deus de Israel. E nós, aleluia, trazemos aqui uma palavra, conforme já falamos com os amados irmãos, que está aí em 2 Pedro, capítulo 2, que ele diz que nos últimos dias, né, nos dias do Senhor, nos dias vindouros, né, aleluia, que nos últimos tempos, né, também houve entre nós falsos profetas, como também haverá falsos profetas e doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Nós precisamos entender, amados irmãos, que todos os cultos, né, nós precisamos entender que todo momento que nós estivermos aí colocando a palavra do Senhor em evidência, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser a pauta principal. Nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tem que estar em evidência em todo o tempo de nossa pregação, porque ele é o motivo da nossa canção, porque ele é o motivo da nossa pregação, porque foi ele que nos libertou, foi ele que nos
sarou, foi Ele quem derramou o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário. Então não tem como nós trazermos uma pregação, amados irmãos, não tem como nós estarmos aí falando daquilo que é sacro, falando daquilo que restaura, falando daquilo que perdoa pecado, sem colocar Jesus em evidência, sem colocar o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sem colocar o Espírito Santo nessa nossa conversa, nesse nosso ministrar. Então nós devemos e nós precisamos colocar Deus em evidência na nossa pregação, no nosso falar, em todo tempo e lugar. Amém? Glórias a Deus. Nós já estamos aí, com a nossa irmã Marina Salles Andrade, na nossa live. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida da amada irmã, operando também na vida de sua família, tanto as filhas conforme os genros, os netos, que Papai do Céu esteja aí visitando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe aí, abençoe também os demais irmãos que ainda estão em oculto aí. Muitos amados irmãos têm aí assistido, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e muitos ainda não são aí amigos do pastor Carlos assim no Facebook, mas os irmãos podem aí me convidar para ser amigo dos irmãos, que eu vou lá estar confirmando lá a aceitação, e nós vamos estar juntos aí, porque quando tem lá que é amigo, aí parece que vai automaticamente essa pregação, ela entra lá na página principal, do amado irmão, da amada irmã. Então isso é bom. Então esteja lá procurando pastor Carlos. Eu quero interceder pela sua vida, eu quero clamar pela sua vida, eu quero pedir a Deus que venha ministrar sobre nós todas as manhãs em nome de Jesus Cristo. É um trabalho incessante, é um trabalho que nós temos o maior prazer de estar fazendo. Hoje, às 9 horas da manhã, nós temos aí a nossa consagração também. Era de 15 em 15 dias, agora será todas as semanas, E nós estaremos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. O trabalho da nossa consagração está aí com a irmã Cleonice e também a missionária Diva, que é a esposa do pastor. Então que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de vós, e que cada irmão e cada irmã, mesmo em oculto aí, Deus esteja cobrindo, esteja colocando as suas mãos potentes sobre cada um, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, aleluia. Verso 2 da palavra do Senhor diz aí: muitos seguirão as dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitas vezes, amados irmãos, eu tenho postado aí esses vídeos, eu tenho colocado aí diante do Senhor para que as pessoas venham receber, de Deus. E a maioria das pessoas, 99% das pessoas, elas recebem de bom grado, e eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Mas muitos têm falado: isso é balela, conversa fiada. Mas esse 1% que tem falado isso é o que o Senhor tem falado. E diz aí: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos têm seguido aí o caminho errado, aquele que verdadeiramente tem desconfiado de tudo e de todos. Mas nós precisamos mergulhar nas águas purificadoras. Nós precisamos deixar de lado os bafafás, as conversas fiadas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer como diz aí o Salmo 1, que nós não venhamos a sentar na roda dos escarnecedores, mas que nós venhamos ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor durante dia e noite, porque assim seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas elas não murcham nem caem. Está escrito lá no Salmo 1. Nós precisamos fugir da roda dos escarnecedores. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor nessa manhã pela sua palavra.
Diz aí: muitos seguirão as dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. Porque, amados irmãos, nós temos os pastores, os nossos pastores, homens, que estão aí nos ensinando, mas nós precisamos ser como o povo bereano. O que fazia os irmãos de Bereia? Os irmãos de Bereia, o pastor ou o profeta, ou irmão, ou seja quem for, pregava. Os irmãos de Bereia, eles consultavam nas Sagradas Escrituras, ver se verdadeiramente era aquilo que estava escrito. Porque nós precisamos confirmar, amados irmãos, segundo a palavra de Deus, e trazer o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo venha falar conosco. E conforme o Espírito Santo falar, amados irmãos, nós venhamos ali receber desse Deus que tem aí nos alimentado dia após dia. Diz aí no verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por causa de quê, amados irmãos? Porque o Senhor, Ele tem guardado aqueles que verdadeiramente têm prazer na lei do Senhor, mas aqueles que têm blasfemado o caminho da verdade, aquele que tem falado mal do caminho da verdade, está dizendo aí que já de largo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque já está preparado para eles o lago de fogo, já está preparado onde ali o Senhor já tem lançado os filhos da desobediência. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar aí olhando para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes, amados irmãos, tem irmãos que vão para a igreja, adora panelinha, adora aquele grupinho da fofoca, e tem novidade, chega mais, tem novidade, e a novidade é fofoca. A novidade minha, a novidade tua deveria ser as boas novas, novidade de vida. Cada dia o Espírito Santo fala de uma maneira, e como assim o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós devemos disseminar, nós devemos ali em nome de Jesus Cristo semear essa boa palavra. Nós devemos em nome de Jesus Cristo fazer fluir a boa e agradável palavra de Deus. Amém? Nós estamos com o nosso amado irmão Heleno na live. Que Deus esteja abençoando aí o amado irmão, que Deus esteja operando, na vida sua, na sua família, que Deus esteja aí maravilhosamente derramando do seu poder e da sua unção. Amém? Glórias a Deus. Então, verso 4: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Está escrito: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão e ficando reservado para o juízo. Precisamos entender, amados irmãos, que esse Deus, esse maravilhoso Deus, Ele tem reservado para mim e para você, aqueles que têm amado, aqueles que têm prosperado no seu caminho. Que prosperação que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a respeito de vida espiritual. Que nós venhamos a cada dia adorar mais e mais, que nós venhamos nos entregar mais e mais. E aí o Senhor, Ele está completando, nosso amado irmão Pedro, ele está completando o que ele falou no versículo 3. Ele está dizendo que por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Amém? Então nós precisamos entender que Deus, Ele está aí, conforme diz a palavra,
também no verso 5, que não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, e o pregoeiro da justiça ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem preservado a minha vida, Deus tem preservado a tua vida. E se Deus tem me preservado e tem preservado você, é porque Ele tem me amado, Ele tem te amado. E vamos aí, em nome de Jesus Cristo, levantar as nossas mãos santas e falar: consagra-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, porque nós precisamos da tua boa mão, nós precisamos dia após dia, Senhor, obedecer a tua voz, nós precisamos seguir os teus mandamentos, nós precisamos ser uma bênção nas tuas mãos, porque nós não sabemos o quanto necessitamos de ti, mas o Espírito que em nós habita clama: Abba, Pai, Paizinho. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, andar em conformidade com o Espírito Santo que tem habitado dentro de nós. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao versículo 6 da palavra de 2 Pedro capítulo 2. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, e por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo e para serem castigados. Amados irmãos, em todo o tempo que nós estamos lendo, nós estamos aí observando dois lados: aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Nós estamos observando dois lados, que são muitos os que não obedecem. E tudo que nós estamos vendo aí, nós vemos um mundo antigo, a qual fala de Noé. Imagina quantos milhões de pessoas tinha um mundo antigo, e só se salvou 8 pessoas, Noé e a sua família. Quando a gente vem aqui e vê e olha para Sodoma e Gomorra, quantas pessoas tinham em Sodoma e Gomorra? A gente pode mensurar aí que tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas, vamos colocar por assim dizer, vamos colocar aí aproximadamente. E quando o Senhor tira 4 pessoas daquela cidade, a gente enumera a mulher de Ló, a gente olha as 2 filhas de Ló, só aí dá 4, e Ló 5, não é isso mesmo? Ló e sua esposa e suas 2 filhas, 4 pessoas. Mesmo assim, aquelas 4 pessoas que estavam sendo tiradas pelas mãos dos anjos para serem salvas, ainda assim a mulher de Ló encheu-se o seu coração de vontade de voltar e não conseguiu deixar de lado aquilo que estava dentro do seu coração, e ela olhou para trás. E quando ela olha para trás, porque os anjos tinham dito que não podia olhar para trás, e ela olhou, ela se transformou numa estátua de sal. E aí nós vemos o mundo antigo, saiu do mundo antigo salvos pela arca que o Senhor mandou Noé construir. 8 pessoas. Quando nós olhamos para aí a palavra de Deus dizendo a respeito de Ló, somente 3 pessoas saíram: Ló e suas 2 filhas. A sua esposa não saiu, a sua esposa se transformou numa estátua de sal. Nós olhamos aí, amados irmãos, essas situações, e a gente fica imaginando o que o Senhor está fazendo. O Senhor está separando um povo no meio do seu povo, porque nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que se diz que adora Jesus Cristo é um verdadeiro cristão. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser lavados, remidos e transformados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dar ouvidos à sua palavra. E quando nós ouvimos aí, amados irmãos,
diz que Ló, este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as obras injustas daqueles homens. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E quando eu tenho uma pregação minha, amados irmãos, que eu falo que quando os pastores de Ló brigam, eles estão brigando com os pastores de Abraão. As Sagradas Escrituras relata, meus amados irmãos, meus amados amigos, que Abraão, ele diz assim: Ló, é chegado o momento de nós estarmos nos separando. Ló era sobrinho de Abraão, que viera também com ele da sua cidade de origem, de Ur dos Caldeus. E quando ele saiu, porque o Senhor falou: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A gente olha, amados irmãos, quando Ló, ele vai conversar, e o patriarca conversa com ele, o patriarca Abraão. Ló, ele olha a campina do Jordão, que o mato é bom para o seu gado, tem muitas nascentes, ele deixa para o seu tio, terra árida. Até ali, o coração de Ló ainda não está totalmente voltado para Deus. Mas quando a gente olha que essa palavra fala que o justo Ló, ele se converteu no meio da situação difícil. Ele viu que no meio daquela situação difícil, amados irmãos, ele se destacava. E se os profetas, os apóstolos do Senhor, diz que Ló é um justo, o que eu posso falar? Que ele é justo, que ele ama o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos aprender, mesmo nas horas difíceis da nossa vida, mesmo que já erramos, hoje é momento de nós estarmos colocando o nosso coração diante de Deus e falando com Ele: Deus, transforma-me, porque eu quero ser transformado pelo teu conhecimento, pelo conhecimento que eu estou aprendendo a respeito da palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha fazer morada na minha vida e que eu seja uma bênção nas tuas mãos. Então opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar. Que eu venha ter prazer na lei do Senhor, que eu venha ser uma bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Está aí a nossa diaconisa Darcília, diaconisa, da casa do Senhor. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã, que Deus esteja operando maravilhosamente, que nós venhamos aí adorar o Senhor nessa manhã em espírito e em verdade. Amém? Seja bem-vindo ao nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, o Senhor, ele olha para Ló, e antes do Senhor chegar a cidade de Sodoma, para destruir a cidade de Sodoma, os anjos, ele vai até a casa de Abraão e confirma a promessa de Abraão. Ele diz a Abraão que ele teria um filho das suas próprias entranhas, que o filho da herança não seria Ismael. E aí, quando eles saem, eles falam: nós estamos indo para Sodoma e Gomorra, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele começa a interceder por aquela cidade. Ele fala: se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 50 justos? Lá tem 50 justos. E o Senhor fala: se tiver 50 justos, eu não destruirei aquela cidade. E Abraão fala: Senhor, me perdoa, mas eu preciso continuar falando. Se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade por causa de 40 justos? Ele: eu não destruirei a cidade por causa de 40 justos. Ele vai 30, 20, 10, e ali Abraão para. E a gente vê, amados irmãos, se Abraão continuasse, ele iria falhar se ele continuasse perguntando, por causa que ali não tinha 4 justos, mas ali tinha somente 3 pessoas justas. O coração da mulher de Ló estava dentro da cidade, dentro da riqueza, dentro de tudo aquilo que se fazia naquela cidade. Nós precisamos mudar o nosso coração, porque ouvirão os alaridos de Deus aqueles que tiverem preparado.
E muitas vezes, amados irmãos, nós temos gritado aos quatro cantos da terra. E não sei se você vê, muitas vezes a gente está com o celular e a gente está com muitas páginas abertas, ou se não vendo alguma coisa, e quando passa um cristão falando, o que, que a gente faz? A gente vai empurrando com o dedo, esse eu não quero ver, 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 e a gente vai tirando de lado. E quando a gente tira de lado, talvez a trombeta está tocando naquele momento, e quando a gente tira de lado, a gente deixa de ouvir a trombeta. E a trombeta está tocando nessa manhã. A trombeta está trazendo um despertar. Porque o Senhor ele diz que assim como o relâmpago, ele aparece no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ao som de trombetas. E esses sons de trombetas só vão ouvir aqueles que estiverem com os ouvidos aguçados à voz do glorioso Deus de Israel. Aqueles que não estiverem com os ouvidos preparados para ouvir o que Deus tem para eles, não ouvirão de forma alguma o que o Senhor tem para a vida deles. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando um pastor ele cuida das ovelhas, ele nunca cuida das ovelhas sozinho. Sempre tem um jovem que está ali do lado dele como pastor também de ovelhas. Sabe por causa de quê? Porque as ovelhas elas só ouvem a voz do seu pastor. Uma experiência para quem cuida de rebanho de ovelhas, tinha um povo fazendo uma visitação a um determinado local que as ovelhas estavam pastando, e o pastor falou com aquelas pessoas que estavam visitando: grita às ovelhas para que elas venham beber água. E todos gritavam: ovelha, vem, ovelha! E gritava, um fazia, outro, cada um fazia uma coisa para que as ovelhas viessem. E todas as pessoas ali experimentaram chamar as ovelhas para que as ovelhas viessem para estar bebendo água. Todos chamaram e as ovelhas continuaram pastando tranquilamente, com coisa que nada estivesse acontecendo. E quando aquele pastor, ao som da sua voz, gritou e chamou as ovelhas levantaram a sua cabeça, olharam e desceram uma a uma até onde estava aquele pastor que estava conduzindo as águas tranquilas para matarem a sua sede. Assim será aquele que ouve a voz do seu pastor, que ouve a voz do seu Deus. Quando o Senhor ele gritar, quando o Senhor ele falar comigo e contigo, nós ouviremos a sua voz. Então tem muitos que estão aí deletando, tem muitos que estão criticando, tem muitos que estão passando, tem muitos que estão aí comendo a gordura das ovelhas. Esses são ladrões e salteadores. E aqueles que verdadeiramente fazem uma obra com afinco, aqueles que fazem uma obra com determinação, aqueles que colocam o seu coração em Deus, esse verdadeiramente será transformado pela a renovação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos aí a respeito da palavra, aleluia, aí no verso 10, amém? De 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. A irmã Marina está dizendo que é isso mesmo, né? Falou tudo, pastor, é isso mesmo, irmã Marina. Deus ele tem nos assistido, né? Ele tem olhado. Deus ele não dorme, guarda de Israel. Ele vigia a todo o tempo. Amém? Glórias a Deus. Diz aí o versículo 10: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam nas concupiscências de imundície e desprezam as autoridades, são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Assim está escrito no verso 10. Muitos têm se levantado, amados irmãos, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, respeitar
as autoridades. As autoridades são constituídas pelo nosso Deus. Então, se eu não concordo com uma coisa, amados irmãos, que eu venha orar, que eu venha falar com Deus. Quando você julga aí as situações e nós olhamos, para tais situações, diz a palavra do Senhor, quem julga, o julgamento está nas mãos do Criador. Quem julga é Deus. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que colocar a nossa vida no altar. Nós temos uma direção a olhar. A nossa direção é Jesus Cristo, a nossa direção é o céu. Amém? Então está dizendo aí no verso 10, mas principalmente aqueles segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades. Eles são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemando, ou melhor dizendo, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Diz aí no verso 12, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Situações, amados irmãos, como esta, muitas vezes eu tenho ensinado e tenho falado aos meus filhos. Eu tenho ensinado e tenho dito a eles: tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Uma resposta que o filho dá a uma mãe, uma resposta mal criada. É como se ele cavasse uma cova com enxada, num solo bem fértil, e ali lançasse a semente. Ele tampa aquela cova e ela germina no tempo certo. E o Senhor diz que tudo que nós plantarmos, também ceifaremos. Se plantarmos corrupção, nós vamos colher maldade, corrupção. Se nós plantarmos, amados irmãos, amor e paz, nós vamos colher amor e paz. O filho que cuida da mãe, o filho que cuida do pai, o filho que não desobedece às autoridades, porque tudo que nós fazemos dentro de casa, amados irmãos, nós fazemos lá fora também. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, ter prazer em obedecer às pessoas mais velhas. Perdão. Nós temos que ter prazer em ouvir o nosso pastor, mesmo que nós não gostamos, mesmo que não queremos ouvi-lo, mesmo que essa situação toda traz desconforto para a gente, mas a gente precisa dar atenção. Porque quando nós damos atenção a uma mãe, a um pai, é como se fosse Deus falando conosco, porque o pai e a mãe, ali nas suas instruções, são a voz de Deus sobre os filhos, conforme o profeta, conforme os nossos pastores, os nossos anciãos. Eles experimentaram, eles já têm as suas cãs, os seus cabelinhos brancos, eles já são experimentados na vida. E eu sempre dei muito valor à palavra de uma pessoa que é mais velha do que eu, que é uma pessoa que já tem as suas experiências. E eu tento, a Sagrada Escritura retém o que é bom. Nós precisamos receber o que é bom. Aquilo que a gente falar, não, isso não me convém, a gente tira de lado. Mas a gente precisa experimentar das coisas boas que Deus tem dado para cada um de nós. Amém? Está dizendo a irmã Marina Salles Andrade aí, maior parte prega riqueza, status, menos a palavra de Deus, de Jesus, a palavra de Jesus, eles não falam,
Isso mesmo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trazer Deus em evidência em todas as nossas pregações. Amém? Em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz aí que o seu único assunto, vocês leem aí nas cartas paulinas, o único assunto de Paulo, parece que está escrito aí em Coríntios, o único assunto de Paulo é Jesus Cristo. Nós precisamos trazer isso também sobre as nossas vidas, amém? Então, o que eu estava falando a respeito de autoridade, amados irmãos, nós precisamos entender que quando nós temos um trabalho, nós fomos contratados para tal trabalho. As Sagradas Escrituras diz que quando nós roubamos o nosso patrão, seja, vou no banheiro, a gente vai no banheiro 10 vezes por dia. Chega no banheiro, fica ali meia hora olhando no celular, fica enrolando ali no banheiro. A gente não está roubando o patrão, a gente está roubando a Deus. Quando o patrão fala alguma coisa, a gente faz totalmente o contrário. Tudo que nós colocamos para fazer, a palavra do Senhor, que venhamos fazer com prazer, com amor. Faça conforme que você estivesse fazendo para Deus. Nós precisamos, amados irmãos, cuidar de nós e nos colocar em conformidade com a palavra, tudo que a palavra está falando conosco. Se nós não nos colocarmos diante da palavra para fazermos as coisas nesse mundo, nós somos piores do que os ímpios, porque nós temos a palavra para nos moldar, nós temos a palavra para nos direcionar. E quando a palavra nos direciona, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, seguir e ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, tudo que nós plantarmos, nós também iremos colher. E, amados irmãos, nós precisamos deixar de pisar nas pessoas, porque muitas vezes nós temos pisado nas pessoas. E quando nós pisamos nas pessoas, amados irmãos, nós iremos ser pisados. Nós passaremos por situações dificílimas. E tem coisas que têm sobrevindo sobre a vida de muitas pessoas porque eles plantaram. Muitas vezes, eu não quero dizer aqui porque muitas pessoas têm passado por situações difíceis que não é bem isso que tem acontecido na vida delas, mas muitos têm sofrido por causa que não têm guardado o seu coração. Amém? Então, diz aí, mas estes, como no verso 12, como animais irracionais, e seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm o prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos de maldição. Está dizendo aí o apóstolo. Mas teve a repreensão, ou melhor dizendo, versículo 15 agora, os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O que o Senhor, Ele tem falado comigo, contigo, quando fala amando, o prêmio da injustiça. Quando ele se relata a Balaão, ele foi comprado por uma grande soma de ouro, de prata.
ele foi coberto de ouro e de prata. E aí ele ensinou Balaque a introduzir o pecado dentro do povo de Israel. Ele falou: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Contra esse povo não vale encantamento, porque o Senhor, Deus de Israel, é com eles. Mas eu vou te ensinar como destruir esse povo. Manda as vossas mulheres se deitarem com os homens deste povo, que aí o Senhor vai sair do meio deles. E assim ele ensinou a Balaque. Está o rei oh meu Deus, agora eu não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Então o rei de Moabe, ele falou ao rei de Moabe: olha, introduza as vossas mulheres. Então eles introduziram aqueles homens que estavam de guarda, tomando conta de Israel. Eles introduziram as mulheres ali no meio deles. E eles deitaram com as mulheres. E o pecado entrou em Israel e foi uma corrupção só. E o povo que estava vindo como uma bênção, ali começaram a se destruir, porque eles se deitaram com as profetisas cultuais. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, guardar o nosso coração, guardar o nosso ser para Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos moldar o nosso caráter conforme a vontade do nosso Deus. Então que não venhamos amar aí o prêmio, da injustiça, mas que venhamos amar o nosso Deus, que venhamos colocar o coração no nosso Deus. Diz aí no versículo 16: mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E o Senhor, ele fala com o profeta: se a mula passasse, tu morria, eu ia te matar. A mula, ela viu um anjo desembainhado, com espada flamejante. Ela parou, ela não passou. E o profeta bateu na mula. E a mula falou: eu não te sirvo desde a minha mocidade? Alguma vez eu fiz isso? Já imaginou? Ele disse: não. Então por que me bate? Tu não enxerga, tu não vê, tu tá cego, tá obstinado pela riqueza. Mas eu tenho visto um anjo do Senhor na minha frente, e ele está impedindo o caminho e você está me batendo. Já imaginou isso? É Deus purinho na terra, amados irmãos. É Deus. Então, diz aí, verso 18, vamos ler o verso 18. Falando coisas muito arrogantes, de vaidade, se engordam com as vossas concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam afastando-se, que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também, aleluia, servo. Amém? Então aí, deixei de ler o verso 17. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente são reservadas. Quando a gente olha isso, Deus está falando daqueles que anunciam profecias falsas, aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que falam mentiras para te desviar do caminho da verdade. O que o Senhor está falando comigo, contigo nessa manhã? Preste bem atenção.
E quando ele fala falso profeta, muita gente, a gente vê uma pessoa, um turbante enrolado, a pessoa com um lenço ou com um lençol, com uma túnica, a gente logo pensa isso, mas não. Talvez o falso profeta, ele aparece diante de ti como aquele amigo do trabalho. Talvez ele aparece diante de ti como aquele amigo de infância teu, como aquela pessoa que visita a tua casa. E aí tenta te tirar do caminho da verdade. Esse é o falso profeta que o Senhor está falando. Aqueles que estão ali como ovelhas, ou melhor dizendo, como lobo em pele de ovelha. Muitas vezes ele fala assim, não tem nada a ver, é só um golinho, é só um tecozinho, é só um tragozinho. Aqueles falsos amigos, aqueles falsos profetas, a gente precisa entender que nós temos que sair do caminho dos escarnecedores. Que a nossa casa, amados irmãos, seja casa para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitas coisas, falar, tu está seguindo o caminho de Jesus, nada dá certo, tu tem trabalhado, tu não tem ficado rico. Olha para mim, olha só relógio de ouro, olha corrente de ouro, olha o meu carrão, o teu não vale nada, esse carrinho velho, anda aí parando toda hora, tá no mecânico. E situações assim como esta, amados irmãos, as pessoas talvez tentam falar contigo, ó, venha para cá que eu vou te dar, a primeira coisa que tu chegar aqui eu vou te dar esse Range Rover, esse carrão para tu, tá aí, ó, na tua mão, coloca a chave na tua mão, e fala, ó, tu tem um emprego, tu vai ficar aqui, ó, tu vai ser meu braço direito, eu vou te colocar acima de qualquer suspeita, não vai faltar comida dentro da tua casa, tá aqui um pagamento adiantado, tá aqui 10 mil na tua mão, fica tranquilo, não precisa esquentar a cabeça com dinheiro agora não precisa esquentar a cabeça com nada. Aí na hora que tu coloca o pé dentro dessa situação, a primeira coisa é que ele coloca uma arma de fogo na tua cabeça. Tu tá me devendo. O dia que tu mijar fora do pinico, eu te arrebento. E você fica enredado, você fica algemado pela voz do opressor. Você não tem como sair porque você não tem como pagar. Mas esse Jesus que nós servimos, ele já pagou o meu preço, ele já pagou o teu preço na cruz do Calvário. Esse nosso Deus, ele é uma bênção na minha vida e na tua vida. Então não venhamos sair da sua presença, mas venhamos nos colocar no centro da sua vontade. Este mundo, amados irmãos, está cheio de armadilhas sagazes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes está lá a moto, aí dá uma volta aí nessa moto, que é para tu, pode ficar para tu, tá aí, ó, pega esse ferro aí na tua mão, pega isso, tá aí, fica à vontade, vai lá, dá uma curtidinha, pega a menina aí, coloca na moto, vai dar uma voltinha com ela e tal. Muitas dessas situações têm acontecido e muitos jovens têm descido à sepultura antes do tempo. Nós precisamos entender que Deus, ele quer mudar o nosso coração, Deus quer nos moldar segundo o seu caráter. Deus, ele diz que neste mundo nós teremos aflições. Eu tenho as minhas aflições, você tem as suas aflições. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser transformados pela renovação da palavra de Deus. Amém? A nossa diaconisa Darcília, ela está dizendo, é assim mesmo. Temos que nos afastar dessas pessoas e não se juntar com elas. Aí entra novamente o Salmo 1, que nós devemos fugir da roda dos escarnecedores, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos ver que essas pessoas, segundo o texto, são fontes sem água, nuvens que são levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas estão eternamente reservadas. Uma fonte sem água, ela não mata a tua sede.
as nuvens que são levadas para um lado e para o outro, para nada certo. Nós precisamos entender, amados irmãos, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade engordam com concupiscência a carne. Quando fala engordam, fala que mancha a tua carne. E com dissoluções, aqueles que se afastam, que estavam se afastando dos que andam em erro. Nós precisamos nos afastar dessas pessoas, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal se faz também servo. Tem muitas pessoas que têm começado bem. A gente olha para o nosso ex-governador, começou bem. Eu não vou citar o nome dele aqui. Ele começou bem, mas de repente a facilidade daquele montante de dinheiro fez com que ele se desviasse. E não há nada em oculto que não venha a ser revelado. De repente, ele foi pego no erro, ele foi preso. Imagina um juiz agora preso. Que situação difícil. Imagina um governador agora preso. A gente volta no Egito. A gente vê que o servo do Senhor José saiu da prisão para ser governador, porque ele estava com Deus e mentiram contra ele. Hoje em dia, nós olhamos para os homens, achamos que ele é verdadeiramente um homem bom, mas o que está dentro dele, ou senão o que vai crescer dentro dele é corrupção. E hoje ele sai do governo para voltar, para irem para as prisões. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar chamando a atenção de Deus a nosso favor. Nós precisamos nos moldar conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 21. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Ele está nos comparando aqueles que fazem tal coisa, como porco e como cachorro. O cachorro talvez ele come uma carne, ele engasga com aquela carne, ele coloca para fora, ele regurgita aquilo tudo e depois ele vai ali, lambe e coloca tudo para dentro. Você pode dar banho numa porca e deixar ela limpinha, cheirosa. A primeira oportunidade que ela vê onde tem aquele lamaçal, aquele barro, as coisas podres, a primeira oportunidade ela cai dentro, ela rola, ela se lança em cima daquilo. A primeira coisa que ela tem oportunidade, ela se suja toda novamente. O Senhor está falando para que eu e você venha guardar o nosso espírito, para que nós não venhamos andar segundo a carne. Que os nossos ouvidos estejam aguçados em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando tudo tiver aquele falatório, aquela situação muito difícil de você entender alguma coisa que a pessoa está falando de todos os lados, tente ficar sozinho, só você e Deus. Fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu já tenho ouvido de ambos os lados e nada preencheu o meu coração e nada encheu o meu espírito, mas eu preciso ouvir do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu preciso receber do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformada segundo o Espírito do Senhor. Eu não quero viver de qualquer forma.
mas eu quero viver no centro da tua vontade. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nessa manhã nós clamamos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, ó Pai, nos auxiliando, e que o Senhor esteja, Pai, indo de encontro, ó Pai, o meu irmão, a minha irmã, tirando-os, Pai, do caminho mau, fazendo resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, e que o Espírito Santo do Senhor esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai, operando na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Porque sabemos, ó Deus, enquanto existir vida, Pai, nós temos a oportunidade diante do Senhor de estarmos, ó Pai, diante e falarmos com o Senhor a respeito, ó Pai, de tudo que nós temos feito nessa terra. Só o Senhor, ó Pai, para nos conduzir. São tantos lugares, ó Pai, que nós vamos, ó Pai, até mesmo sem sair de casa, Pai. Ao abrir, Senhor Deus, o notebook, ao abrir, Senhor Deus, o celular, nós temos ido, ó Pai, em lugares, ó Pai, que o Senhor não se agrada, Pai, que temos ido. Muitas vezes, Pai, é uma sala de bate-papo, muitas vezes, ó Pai, é o Instagram, muitas vezes é o TikTok, muitas vezes, Senhor Deus, é o Kawaii, muitas vezes, ó Deus, é ali, Senhor Deus, um RedTube, ó Pai, muitas vezes são situações, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos levado a nos prostituirmos, ó Pai, adulterarmos, até mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E nós temos, ó Pai, trago litígio, ó Pai, para o nosso ser. Nós temos trago, Senhor Deus, maldição, Senhor Deus, para a nossa casa e para o nosso lar. Mas Tu, ó Deus, que é rico em perdoar, o Senhor que pode, ó Pai, transformar, ó Pai, os Teus servos, as Tuas servas. Eu clamo, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja dando, ó Pai, entendimento, ó Pai, que nós venhamos nos lavar, Senhor Deus, remir, transformar, e que o poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, venha, Senhor Deus, fazer com que nós estejamos no centro da Tua vontade. Que todo o mal, ó Pai, que tem tomado, Senhor Deus, o nosso coração, tem tomado, Pai, a nossa alma, Pai, que o mal venha cair por terra. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Que nós venhamos, ó Pai, nos doar dia após dia, Pai, segundo, ó Pai, o Teu querer, o Teu efetuar. Lava, Senhor Deus, o meu irmão, lava a minha irmã, esteja protegendo, guardando, fazendo resplandecer da Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Amados irmãos, eu estive colocando aí no ar, né, e também nos dizeres, né, quando eu posto vídeo, eu coloco aí, eu tenho colocado o Pix e tenho colocado aí a conta do meu filho, né, para os irmãos depositários. É uma coisa que durante esses 26 anos de ministério eu nunca tinha feito, mas a igreja, né, em si, ela tem passado por momentos dificílimos nessa situação, né, e a gente vê aí que mesmo a gente querendo trabalhar, hoje em dia as recessões, elas estão aí deixando com que nós venhamos passar por dificuldades. A gente crê que o Senhor, o Deus de Israel, Ele vem em socorro. E muitas vezes o socorro de Deus, Ele está na ajuda de um irmão, na ajuda de uma irmã. E o que eu tenho falado, que nós precisamos no momento de uma oferta, né? Uma oferta de amor. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a tirar do que não tem. Aquelas pessoas que têm lá condições de ofertar a obra, condições de estar aí abençoando. Então, os irmãos, fiquem à vontade, pois nós precisamos estar saldando algumas dívidas conforme as responsabilidades mensais, conforme o aluguel, conforme a água, a luz. Nós precisamos estar sanando essas coisas para que nós possamos ter localidade para nós estarmos congregando.
E conforme eu disse os amados irmãos, que muitas vezes a igreja não tinha no momento para estar colocando a quantia, para estar ajudando o pastor Carlos com o seu salário mensal, colocava para estar cobrindo a igreja. E muitas das coisas que tem dentro da igreja, igual notebook, caixas de som, as coisas foram tudo comprado com o orçamento do pastor Carlos e algumas coisas doações dos amados irmãos. Somente as cadeiras que estão dentro da igreja foram compradas com dinheiro de dízimo de oferta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos mover. Nós precisamos ajudar este ministério. E eu clamo aos amados irmãos que se sentirem à vontade. Não é para fazer aquilo que você não quer, não é para fazer aquilo que você não pode. Aquilo que você sentir no teu coração de fazer, você faça. Não é obrigado. É uma coisa que você sentir no coração. E você sentindo no coração, nós vamos receber, vamos fazer bom uso desse dinheiro. A gente tem clamado ao Espírito Santo de Deus todas as vezes que nós recebemos as doações, todas as vezes que nós empregamos o dinheiro. Está aí a nossa diaconisa na live, a nossa diaconisa da Síria, ela é tesoureira da igreja. Nós temos um caderno de notas, as notas de tudo que é comprado, a gente grampeia naquele caderno de nota, escreve ali o que foi, o dia que foi, a hora que foi, e a gente passa tudo para a nossa diaconisa aí, para o nosso contador também, a gente passa para o nosso contador, tudo que é colocado é lançado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, receber aí com amor essa oferta. Aqueles irmãos que sentiram no coração de estar aí ofertando, nós já agradecemos, né? Tem aí alguns irmãos nos ajudando, não são muitos, né? Ontem teve uma pessoa que nos ajudou, que está na live com a gente, que Deus esteja abençoando, mas a gente precisa de mais para estar cobrindo, né, esse mês que o pastor Carlos ficou sem trabalhar. A gente precisa cobrir esse mês, senão dobra. Eu tenho mais ou menos aí uma quantia a pagar de R$4.000. E se eu não conseguir pagar esses R$4.000, quando chega no mês seguinte, no mês agora novembro, dezembro, aí se torna, aí vai mudar, aí vai ser R$8.000. Então são de situações assim que nós precisamos contar com a ajuda dos irmãos, com aqueles que têm um coração para estar fazendo a obra de Deus. Então eu quero contar com a ajuda dos amados irmãos para a gente estar fazendo essa obra de amor ao próximo. Amém? Eu tenho me empenhado, está levando a palavra do Senhor, mas nós precisamos ajudar os santos nas suas dificuldades. E é um momento que a igreja está passando, é apenas um momento, mas nós precisamos aí fazer isso. Nós estávamos na nossa sede, é um local maior, lá em Corumaú. O nosso pastor, ele teve que se abdicar da sede para ir para um local menor, porque a receita que o nosso pastor tinha lá, ela caiu quase que pela metade. Ele teve que abdicar daquele lugar e ele teve que ir para um local menor. Já está aí sobre perspectiva, porque os últimos 3 meses que nós estamos lá até o final do ano, são 3 meses que já foi dado como ali, fugiu a palavra agora, então ele deu aqueles 3 meses, né, como depósito. Então ele deu aqueles 3 meses como depósito, está lá, e esses 3 meses ele ficará lá. Um ano que vem já vai para um local menor por causa da receita. A gente então precisa, né, de estar segurando esse local que nós estamos aqui. Esse local é um local bom aqui em Cascadura, é um local grande, né, onde a igreja ela se reúne, e a igreja é um local grande, né, é uma casa grande. E quando nós temos aqui as festas da igreja, a gente tem um local aprazível para fazer festa da igreja. Quando digo festa da igreja,
que os irmãos todos, cada um traz uma coisa e a gente reúne aí as panelas, no modo de se dizer, né? Então cada um traz uma coisa e a gente faz as coisas com facilidade. Então nós precisamos nesse momento, né? Dessa ajuda aí. Então eu tenho colocado aí, tá aí na descrição, né, do vídeo, aí o Pix, uma oferta de amor que os irmãos tiverem no coração. Não se sinta constrangido, porque isso não é feitio do pastor Carlos, mas é uma necessidade da igreja em si. Amém? Então, que os amados irmãos estejam aí nos ajudando e que o Espírito do nosso Deus esteja aí abraçando você, cuidando você e te recompensando pela a tua ajuda, pelo teu favor, né? Aquilo que você tem investido na obra do Senhor. Que Deus o abençoe nessa manhã, que Deus esteja aí transformando, né? Muitas vezes desertos em mananciais de águas vivas. Que Deus esteja aí te recompensando a 30, 60 e 100 vezes mais. Que Deus esteja te abençoando. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na live aí também com a nossa irmã Graziela. Que Deus esteja abençoando a amada irmã. Nós estamos aí já nos despedindo, mas que Deus esteja aí abraçando, guardando a irmã, guardando a todos os irmãos, né? Que Deus esteja operando aí na vida de cada um. Eu quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua graça, esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe os meus amados irmãos e Deus esteja aí visitando, né? Com seu poder, com a assunção, com seu sobrenatural, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. Eu convido aos amados irmãos, aqueles que puderem, agora às 9 horas nós estaremos continuando, né? A nossa irmã Vera Victor, né? Ela estará dando aqui a palestra, continuando a palestra da cura da alma. E nós teremos aí o prazer de recebê-la e também o prazer de receber você, se você tiver um tempinho aí, quiser estar conosco às 9 horas da manhã, agora, terminando a live, nós já estamos preparando aqui o templo para estar começando, né, a cura da alma. Amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, que Deus esteja guardando. E eu agradeço a Deus pela sua presença todas as manhãs aí, que muito tem nos motivado, amém? Ninguém faz a obra sozinho, a gente precisa uns dos outros. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça você nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Então, eu falei aí, para não ser injusto, uma pessoa deu ontem de manhã, ajudou, e quando foi à noite, uma outra pessoa se prontificou aí, estar nos ajudando também aí com a quantia para nós estarmos sanando aí essa situação das responsabilidades que ficou aí mensalmente para a gente estar cobrindo, né? Conforme o pastor Carlos ele ficou sem trabalhar, ficou aí com as coisas pessoais sem estar sendo pagas conforme o aluguel. O aluguel, vamos supor, a igreja que o pastor Carlos mora, ou melhor dizendo, a casa que o pastor Carlos mora, também é a igreja. Então tem uma localidade na casa que nós separamos como igreja. E essa localidade fica a igreja. E nessa localidade faz parte do lugar que nós moramos, que no lugar que nós temos aí para as festividades da igreja. Amém? Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, que Deus esteja operando aí, que tenha um dia abençoado no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Deus abençoe.